Minha cunhada roubou meu cartão de crédito e gastou mais de 30 mil em cirurgias plásticas. E se recusou a me pagar, alegando que foi emprestado e porque somos família. Isso foi uma semana. Agora ela está sendo processada por mim, e meu irmão está pedindo o divórcio depois de descobrir suas outras mentiras. Então, contextualizando, eu sou casada há 8 anos com John. Tenho 34 anos, trabalho como gerente de vendas numa empresa de tecnologia, e sempre fui muito organizada com minhas finanças. Meu irmão Henry, 31 anos, é casado com Lexi há 5 anos, e eles têm 2 filhos, Safira, de 7 anos, e Carlos, de 4. Sempre tivemos uma relação boa. Não éramos super próximas, mas cordial, sabe? Ela sempre foi meio dramática e gastadora, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Tudo começou na última segunda-feira, quando recebi uma notificação no meu celular sobre uma compra de 8 mil dólares no meu cartão de crédito principal. Inicialmente pensei que fosse fraude, porque eu estava no trabalho e definitivamente não tinha feito nenhuma compra desse valor. Liguei imediatamente para o banco e descobri que o cartão tinha sido usado numa clínica de cirurgia plástica no centro da cidade. Meu coração disparou na hora. Bloqueei o cartão imediatamente e pedi todas as informações das transações. Foi quando descobri que não era só essa compra. Nos últimos 3 meses, meu cartão tinha sido usado em múltiplas ocasiões na mesma clínica, totalizando mais de 30 mil dólares. 30 mil dólares, gente! Eu quase desmaiei ali mesmo no escritório. O gerente do banco me informou que todas as compras tinham sido feitas presencialmente, com senha e tudo. Isso significava que alguém muito próximo tinha acesso ao meu cartão e sabia minha senha. Comecei a repassar mentalmente quem poderia ter essas informações, e o estômago embrulhou quando lembrei que Lexi tinha ficado na minha casa algumas vezes nos últimos meses, quando os filhos estavam doentes, e Henry estava viajando a trabalho. Fui correndo para casa conferir minha carteira e, obviamente, meu cartão não estava lá. Procurei em todos os lugares possíveis da casa, revirei gavetas, bolsas, tudo. Nada. Foi então que John chegou do trabalho e me encontrou chorando na cozinha com extratos bancários espalhados pela mesa. Expliquei toda a situação para ele, e a primeira coisa que ele perguntou foi se eu suspeitava de alguém específico. Quando mencionei que Lexi tinha estado em casa várias vezes, e que ela era a única pessoa fora de nós dois que conhecia minha rotina, e onde eu guardava as coisas, John ficou visivelmente bravo. Ele nunca foi muito fã dela, sempre achou que ela tinha comportamentos questionáveis, especialmente com dinheiro. Decidimos não acusar ninguém até ter certeza. Então, na terça-feira pela manhã, liguei para a clínica de cirurgia plástica, fingindo ser uma paciente interessada em procedimentos. Perguntei sobre os tipos de cirurgia que eles faziam e os valores, tentando entender o que diabos custava 30 mil dólares lá. A recepcionista foi super simpática e me explicou que tinham pacotes completos que incluíam múltiplos procedimentos como rinoplastia, aumento de seios, lipoaspiração e lifting facial. Minha suspeita se confirmou quando, no mesmo dia, encontrei Lexi na festa de aniversário de 3 anos do filho da nossa vizinha. Ela estava com o rosto visivelmente diferente, o nariz menor e mais arrebitado. E quando ela abraçou outras pessoas, pude notar que seus seios estavam consideravelmente maiores. Para completar, ela estava com roupas caríssimas que eu nunca tinha visto antes, bolsa de grife e sapatos que facilmente custavam mais de 1.000 dólares. Durante a festa, ela ficou se gabando sobre como estava se sentindo mais confiante e bonita, falando sobre procedimentos estéticos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Chegou até a comentar que estava pensando em fazer mais procedimentos em breve. Meu sangue ferveu, mas eu me controlei porque não queria fazer uma cena na festa de uma criança. Voltei para casa e contei tudo para John. Decidimos que era hora de confrontar Henry primeiro, antes de qualquer coisa. Liguei para meu irmão na quarta-feira e pedi para ele vir em casa para conversarmos sobre algo sério. Quando ele chegou, expliquei toda a situação. O cartão roubado, os gastos na clínica, as mudanças físicas óbvias na Lexi. Henry ficou chocado. Disse que não fazia ideia dos procedimentos. Que Lexi tinha dito que havia ganhado dinheiro vendendo algumas joias que eram da família dela e que por isso estava comprando roupas novas e se cuidando mais. Ele também mencionou que ultimamente ela estava sendo muito evasiva sobre gastos e sempre mudava de assunto quando ele perguntava sobre dinheiro. Decidimos que Henry conversaria com Lexi primeiro, daria uma chance dela confessar e resolver a situação. Eu estava disposta a não envolver a polícia se ela devolvesse o dinheiro e admitisse o que fez. Henry saiu de casa dizendo que voltaria no dia seguinte com uma resposta. Quinta-feira chegou e Henry apareceu na minha porta com uma cara péssima. Disse que tinha confrontado Lexi na noite anterior e que a reação dela foi completamente inesperada. Primeiro ela negou tudo. Depois, quando ele mostrou as evidências que eu tinha dado, ela mudou a versão e disse que eu havia emprestado o cartão para ela e que estava tentando prejudicá-la porque tinha ciúmes da sua beleza. Segundo Henry, Lexi ficou histérica, gritando que éramos família e que família se ajuda, que eu estava sendo mesquinha e que ela eventualmente pagaria de volta quando pudesse. Disse também que eu estava exagerando e que 30 mil dólares não era tanto dinheiro assim para mim, já que John e eu não temos filhos e por isso nossos gastos são menores. Henry estava visivelmente abalado. Disse que nunca tinha visto a esposa agir daquela forma e que estava começando a questionar outras coisas sobre o comportamento dela. Perguntou se eu realmente queria seguir com alguma ação legal, porque isso destruiria a família deles. Eu expliquei para meu irmão que 30 mil dólares representavam quase um ano de economia nossa, que tínhamos planos de reformar a casa e que esse dinheiro fazia muita diferença para nós. Também disse que não era só sobre o dinheiro, mas sobre o fato de ela ter roubado, mentido e ainda por cima estar culpando a mim pela situação. Henry entendeu minha posição, mas pediu mais alguns dias para tentar resolver as coisas entre eles. Concordei em esperar até segunda-feira, mas deixei claro que se não houvesse um plano de pagamento concreto até lá, eu procuraria um advogado. O fim de semana foi tenso. John estava furioso com toda a situação e disse que se fosse ele, já teria ido direto à polícia. Eu estava entre proteger minha relação com meu irmão e proteger nossos interesses financeiros.
Perdi o sono várias noites pensando em como tudo tinha chegado a esse ponto. Segunda-feira chegou, e Henry me ligou dizendo que precisávamos nos encontrar urgentemente. Fomos até um café perto de casa, e ele me contou que a situação havia escalado muito além do que imaginávamos. Durante o fim de semana, ele havia decidido investigar mais a fundo as atividades financeiras de Lexi, e descobriu coisas que o deixaram completamente transtornado. Atualização 1. Ontem conversei com meu irmão, e a situação está muito pior do que eu imaginava. Pessoal, obrigada por todos os comentários e conselhos na minha postagem anterior. Infelizmente, preciso de mais ajuda porque a situação escalou de uma forma que eu nunca imaginei possível. Então, como prometi, vou contar o que Henry descobriu durante o fim de semana. Aparentemente, depois da nossa conversa na quinta-feira, ele ficou tão perturbado que decidiu investigar as finanças da casa mais profundamente. Lexi sempre cuidou da maioria das contas e ele confiava nela completamente, o que agora ele percebe que foi um erro. Henry conseguiu acesso às contas bancárias conjuntas e descobriu que Lexi havia retirado mais de $15 mil da conta poupança dos filhos ao longo dos últimos 6 meses. Isso mesmo, ela roubou do fundo que eles estavam criando para uma educação universitária das crianças. Ele também encontrou extratos de cartões de crédito que ele nem sabia que existiam, todos em nome dela, com dívidas totalizando quase $45 mil. Mas o pior ainda estava por vir. Henry encontrou correspondências que Lexi estava escondendo, incluindo avisos de cobrança de várias lojas e empresas, e uma carta de um escritório de advocacia representando alguém chamado Marcus. Aparentemente, Lexi deve $12 mil para esse cara por algum tipo de serviços prestados, que não ficou claro no documento. Quando Henry confrontou Lexi com todas essas descobertas no domingo à noite, ela teve um colapso completo. Primeiro tentou negar tudo, depois começou a chorar e admitiu que estava com problemas de vício em compras há anos. Disse que começou pequeno, mas foi escalando, e que agora estava desesperada, tentando esconder as dívidas dele. Mas aqui vem a parte que realmente me deixou sem chão. Lexi confessou que além do meu cartão, ela também usou os cartões de crédito da mãe de Henry, nossa mãe, da irmã dele. E até mesmo conseguiu acesso ao cartão corporativo da empresa onde Henry trabalha para fazer algumas compras pessoais. Nossa mãe, que tem 62 anos e é aposentada com uma renda fixa, teve mais de $8 mil gastos no cartão dela. A irmã de Henry perdeu $4 mil. E Henry descobriu que pode perder o emprego se a empresa descobrir sobre o uso inadequado do cartão corporativo, mesmo que ele não tenha conhecimento do que aconteceu. Pessoal, eu estava sentada naquele café ouvindo meu irmão contar tudo isso e me sentindo como se estivesse vivendo um pesadelo. Uma coisa era ela ter pego meu cartão, mas descobrir que ela havia sistematicamente roubado de toda a família foi devastador. Henry estava visivelmente destruído. Disse que se sentia como se não conhecesse a mulher com quem estava casado há 5 anos. Mencionou que agora entendia por que Lexi sempre estava nervosa quando chegava a correspondência, por que ela insistia em buscar a correspondência antes dele, e por que ela ficava defensiva sempre que ele fazia perguntas sobre gastos. Decidimos que não tinha mais como resolver isso em família. As dívidas somavam mais de $100 mil considerando tudo o que ela tinha feito, e várias pessoas precisavam ser reembolsadas. Henry disse que ia procurar um advogado naquela mesma tarde, e que estava seriamente considerando pedir o divórcio. Voltei para casa e contei tudo para John. Ele ficou horrorizado, especialmente pela situação da nossa mãe. John sempre foi muito protetor com ela desde que nosso pai faleceu há 3 anos, e saber que Lexi havia roubado de uma viúva aposentada o deixou furioso como eu nunca tinha visto. Na terça-feira de manhã, liguei para um escritório de advocacia que uma amiga havia recomendado. Marquei uma consulta para quarta-feira e comecei a organizar toda a documentação. Extratos bancários, comprovantes das transações fraudulentas, comunicações com o banco, tudo. Enquanto isso, Henry me ligou na terça à noite dizendo que havia confrontado Lexi mais uma vez. Dessa vez, exigindo que ela entrasse em contato comigo para se desculpar e propor um plano de pagamento. A resposta dela foi ainda mais absurda que antes. Lexi disse que todas as mulheres da família são invejosas dela, e que estávamos exagerando a situação porque não podíamos aceitar que ela estava mais bonita que todas nós. Disse que Henry deveria ficar do lado da esposa, e não da família, e que se ele realmente a amasse, encontraria uma forma de pagar todas as dívidas sem envolver ninguém mais. Ela também alegou que as cirurgias eram necessárias para a autoestima dela, e que qualquer pessoa que realmente se importasse com ela entenderia isso. Segundo Henry, Lexi disse textualmente que ninguém ia conseguir provar que ela roubou alguma coisa porque ela emprestou os cartões e eventualmente pagaria tudo de volta. A audácia dessa mulher me deixa sem palavras. Ela arruinou as finanças de uma família inteira, desviou dinheiro da educação dos próprios filhos, colocou o emprego do marido em risco e ainda se vê como vítima da situação. Henry me disse que havia tomado uma decisão. Na quarta-feira de manhã, ele iria procurar um advogado especializado em direito de família para iniciar o processo de divórcio. Disse que não consegue mais olhar para Lexi da mesma forma e que precisa proteger os filhos e a si mesmo dessa situação. Também descobrimos que Lexi havia contado uma versão completamente diferente da história para os pais dela. Segundo ela, Henry estava tendo problemas financeiros por má gestão e por isso as contas estavam bagunçadas. Ela disse para a família dela que nós estávamos culpando ela injustamente para cobrir os próprios erros financeiros de Henry. Os pais de Lexi ligaram para Henry na terça à noite, acusando-o de estar tentando prejudicar a filha deles e ameaçando envolver um advogado se ele continuasse perseguindo Lexi. Henry teve que explicar toda a situação real para eles, mostrar evidências, e foi uma conversa extremamente desconfortável. Aparentemente, os pais dela ficaram chocados porque Lexi sempre foi problemática com dinheiro, mesmo antes do casamento, mas eles nunca imaginaram que chegaria a esse ponto. O pai dela até admitiu que eles haviam emprestado dinheiro para ela várias vezes ao longo dos anos, e que ela nunca havia pagado de volta. Na quarta-feira, fui à consulta com o advogado e apresentei todo o caso.
Ele disse que temos um caso muito sólido para processos tanto criminais quanto civis. As evidências são claras. As transações são facilmente rastreáveis. E o valor envolvido torna isso um crime grave. O advogado me aconselhou a fazer um boletim de ocorrência imediatamente. E me explicou que, dependendo de como Lexi reagir às acusações formais, ela pode enfrentar entre 2 a 10 anos de prisão por fraude e apropriação indevida. Saí do escritório do advogado me sentindo aliviada por estar finalmente tomando medidas concretas, mas também apreensiva sobre o que isso significaria para a família, especialmente para Safira e Carlos. Elas são inocentes em toda essa situação e vão ser as que mais vão sofrer com as consequências das ações da mãe. John me apoiou completamente na decisão de seguir com o processo legal. Disse que não podemos deixar Lexi sair impune, porque isso seria injusto com todas as outras vítimas, especialmente nossa mãe, que realmente não pode arcar com esses prejuízos financeiros. Na quinta-feira de manhã, fui à delegacia e registrei o boletim de ocorrência. O processo foi mais rápido do que eu esperava, mas emocionalmente foi muito desgastante ter que relatar todos os detalhes do que aconteceu. À tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Lexi. Ela estava alterada, gritando que eu tinha arruinado a vida dela, que os filhos dela iam ficar sem mãe por minha causa, e que ela jamais ia conseguir perdoar o que eu fiz para ela. Disse que ela tinha tentado resolver tudo em família, mas que agora que eu havia envolvido a polícia, ela não ia facilitar nada para ninguém. Ameaçou contratar um advogado para processar Henry por difamação e a mim por perseguição. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para o advogado para relatar a ligação. Ele disse que era exatamente o tipo de reação que ele esperava e me aconselhou a não atender mais ligações dela, comunicar-me apenas através de advogados a partir de agora. Pessoal, eu sei que tomei a decisão certa, mas não posso negar que está sendo emocionalmente muito difícil ver minha família se despedaçando dessa forma. Henry está muito abalado. As crianças ainda não sabem de nada. Nossa mãe está preocupada e confusa. E eu me sinto responsável por ter sido o estopim que explodiu essa situação toda. Edith. Alguns de vocês perguntaram sobre o tal Marcos mencionado na carta do advogado. Ainda não sabemos quem é, mas Henry está investigando. Pode ser relacionado a alguma outra dívida ou situação que Lexi estava escondendo. Edith 2. Para quem perguntou sobre as crianças, Henry conversou com um psicólogo sobre como lidar com a situação quando chegar a hora de explicar o que está acontecendo. Por enquanto, elas sabem apenas que mamãe e papai estão tendo alguns problemas, mas não os detalhes. Atualização 2. Lexi foi detida ontem e agora a família toda está em caos total. As coisas que descobrimos são muito piores do que imaginávamos. Gente, eu mal sei por onde começar essa atualização. A situação escalou de uma forma que nenhum de nós estava preparado, e agora sinto que estamos vivendo um filme de drama familiar dos piores. Vou direto ao ponto. Lexi foi detida na sexta-feira à tarde. Ela estava sendo investigada não só pelo meu caso, mas aparentemente havia outros boletins de ocorrência contra ela que nós não sabíamos. O tal Marcos, da carta do advogado? Descobrimos quem ele é. E essa história está muito mais complicada do que qualquer um de nós imaginava. Então, começando pela sexta-feira, eu estava no trabalho quando Henry me ligou completamente transtornado dizendo que a polícia havia aparecido na casa dele com um mandado para Lexi. Aparentemente, além dos nossos casos, ela também estava sendo investigada por fraude em pelo menos mais 3 situações diferentes. Saí correndo do trabalho e fui direto para a casa do Henry. Quando cheguei, a polícia ainda estava lá, recolhendo evidências. Lexi havia sido levada pela polícia na frente das crianças, que estavam absolutamente abaladas. Safira não parava de chorar perguntando por que a mamãe havia sido levada pelos policiais, e Carlos estava grudado no Henry sem entender nada do que estava acontecendo. O detetive responsável pelo caso me explicou que, após o meu boletim de ocorrência, eles investigaram mais profundamente e descobriram um padrão de comportamento fraudulento que vinha acontecendo há mais de 2 anos. Lexi não era apenas uma pessoa com problemas de vício em compras. Ela era uma pessoa com comportamento recorrente de enganar. Descobrimos que Marcos é um investigador particular que Lexi contratou ano passado para investigar as finanças de várias pessoas próximas a ela, incluindo eu, John, Henry, nossa mãe e até alguns vizinhos e amigos próximos. Ela queria saber detalhes sobre nossas contas bancárias, cartões de crédito e rotinas financeiras para poder desviar dinheiro de forma mais eficiente. Mas fica pior. O investigador descobriu que Lexi também estava enganando pessoas fora da família. Ela criou perfis falsos em redes sociais, se passando por uma consultora de beleza, e convencia mulheres a fazer transferências bancárias para supostos tratamentos estéticos que nunca eram realizados. Uma das vítimas, uma mulher chamada Rachel, que mora em outro estado, perdeu $15 mil dessa forma. Outras 2 vítimas perderam $8 mil e $12 mil, respectivamente. Lexi usava fotos das cirurgias que fez com o dinheiro desviado da família como antes e depois, para convencer essas mulheres de que os tratamentos funcionavam. Henry estava completamente chocado. Disse que se sentia como se tivesse descoberto que era casado com uma estranha. Nenhum de nós fazia ideia da extensão das atividades fraudulentas dela. Pensávamos que era só um problema de vício em compras que havia saído de controle. Mas, na verdade, ela era uma pessoa com comportamento fraudulento recorrente. O advogado de Henry, que ele havia contratado para o divórcio, disse que a situação legal complicava muito o processo de separação. Com Lexi detida, a custódia das crianças automaticamente fica com Henry, mas há várias questões legais relacionadas aos bens do casal que precisam ser resolvidas. Durante o fim de semana, descobrimos ainda mais detalhes perturbadores. A polícia apreendeu o computador e o celular de Lexi e encontrou evidências de que ela estava planejando cometer fraudes ainda maiores. Tinha uma lista com nomes de pessoas da comunidade, incluindo idosos, com anotações sobre suas situações financeiras e possíveis vulnerabilidades. Nossa mãe estava na lista como alvo fácil, viúva, solitária, guarda dinheiro em casa.
Isso me deixou absolutamente furiosa. Lexi não só desviou o dinheiro da nossa mãe, como estava planejando pegar ainda mais dela no futuro. No sábado, os pais de Lexi vieram de outro estado para tentar entender o que estava acontecendo. Foi uma das conversas mais desconfortáveis da minha vida. Eles estavam inicialmente defensivos, dizendo que nós estávamos exagerando e que Lexi era uma boa mãe que cometeu alguns erros. Mas quando Henry mostrou todas as evidências que a polícia havia compartilhado com ele, incluindo as fraudes cometidas com estranhas e os planos de desviar mais dinheiro da família, eles ficaram em estado de choque. A mãe de Lexi chegou a passar mal e precisou se sentar. O pai dela admitiu que Lexi sempre teve problemas com mentiras desde criança, que eles haviam mandado ela para terapia várias vezes quando era adolescente, mas que achavam que ela havia superado esses comportamentos quando se casou com Henry. Eles se ofereceram para ajudar financeiramente com algumas das dívidas, mas as quantias envolvidas são muito maiores do que eles podem arcar. O pai de Lexi é aposentado e a mãe trabalha meio período numa escola, então eles não têm recursos para cobrir mais de $100 mil em prejuízos. No domingo, Henry teve que explicar para Safira e Carlos que a mamãe não ia voltar para casa por um tempo, porque ela fez algumas coisas erradas e precisava conversar com um juiz. Foi devastador ver duas crianças tentando entender por que a mãe delas havia se envolvido em situações assim. Safira, que é a mais velha, fez perguntas difíceis como: "Mamãe desviou dinheiro mesmo?" E "Por que ela fez isso conosco?" Henry respondeu da forma mais honesta possível sem entrar em detalhes traumáticos, mas é óbvio que as crianças estão profundamente afetadas pela situação. Na segunda-feira, fui com Henry à primeira audiência de Lexi. Ela apareceu de uniforme de detenta, muito diferente da mulher vaidosa e confiante que conhecíamos. Estava visivelmente abalada, com o cabelo bagunçado e sem maquiagem. O advogado que ela conseguiu disse que ela se declararia culpada de algumas das acusações menores em troca de uma pena reduzida, mas que contestaria as acusações mais sérias. O promotor deixou claro que, considerando a extensão dos atos e o número de vítimas, eles buscariam a pena máxima possível. Lexi me olhou durante toda a audiência com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era mais a raiva das ligações anteriores. Parecia mais como desespero, e talvez até algum arrependimento, mas pode ter sido só teatro para impressionar o juiz. Após a audiência, o advogado de Lexi abordou Henry para tentar negociar algum tipo de acordo, especialmente considerando as crianças. Henry disse que estaria disposto a conversar apenas se Lexi fornecesse informações completas sobre todas as fraudes e se comprometesse a devolver todo o dinheiro. Enquanto isso, eu procurei meu advogado para atualizar sobre todos os novos desenvolvimentos. Ele disse que o caso estava muito sólido agora e que provavelmente eu conseguiria recuperar pelo menos parte do dinheiro através de processos civis, mas que poderia levar anos. A parte mais difícil de toda essa situação é descobrir que uma pessoa que fazia parte da nossa família por anos era capaz de tamanha manipulação e falta de consideração. Lexi não só desviou o dinheiro, ela prejudicou a confiança de pessoas que a amavam e colocou em risco o futuro dos próprios filhos. Henry está fazendo terapia para lidar com todo o trauma de descobrir que estava casado com uma pessoa envolvida em atos ilegais. Disse que se sente culpado por não ter percebido os sinais antes e por ter exposto as crianças a essa situação. Tentamos convencê-lo de que ele também foi vítima da manipulação dela, mas é um processo. Estou tentando ser forte para apoiar meu irmão e ajudar com as crianças, mas admito que essa situação toda me abalou profundamente. Perdi a confiança em pessoas próximas, e agora fico paranoica sobre quem realmente conhecemos e em quem podemos confiar. John tem sido meu pilar durante tudo isso. Ele assumiu muito mais responsabilidades em casa para que eu pudesse apoiar Henry e cuidar dos aspectos legais da situação. Sem ele, eu não sei como estaria lidando com tudo isso. Edith. Muitas pessoas perguntaram sobre o dinheiro da educação das crianças. Henry conseguiu recuperar cerca de metade, porque ainda estava numa conta que não havia sido totalmente esvaziada. O resto provavelmente está perdido para sempre. Edith 2. Sim, estamos considerando processar Marcos, o investigador particular, por cumplicidade. Nosso advogado está analisando se ele sabia que as informações que forneceu seriam usadas para atividades criminosas. Edith 3. Para quem perguntou sobre outros familiares, nossa irmã mora em outro estado e ainda não sabe de todos os detalhes. Vamos contar para ela gradualmente, porque ela também pode ter sido alvo de Lexi no futuro. Atualização 3. Lexi foi sentenciada e a verdade sobre Marcos veio à tona. Plot twist que ninguém esperava e agora entendo por que ela fez tudo isso. Pessoal, esta vai ser provavelmente minha última atualização grande sobre essa situação, porque finalmente chegamos a algumas resoluções, embora não da forma que qualquer um de nós esperava. Preparem-se, porque a verdade por trás de tudo é muito mais twisted do que imaginávamos. Primeiro, vou direto ao ponto principal. Lexi foi sentenciada na semana passada a 6 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 3 anos. Ela se declarou culpada de fraude, roubo qualificado e estelionato, após o advogado dela convencê-la de que lutar contra as evidências seria inútil e só resultaria numa pena maior. Durante a audiência de sentença, algo completamente inesperado aconteceu. Lexi pediu para falar ao juiz antes da sentença ser proferida, e foi aí que descobrimos a verdadeira razão por trás de toda essa loucura. Aparentemente, há 2 anos, Lexi foi diagnosticada com um tipo raro de câncer de mama agressivo. Ela escondeu isso de absolutamente todo mundo, incluindo Henry. As cirurgias plásticas não eram por vaidade como pensávamos. Ela havia feito mastectomia dupla e reconstrução mamária, rinoplastia para corrigir danos da quimioterapia e outros procedimentos relacionados aos efeitos do tratamento. Gente, quando ela disse isso no tribunal, o silêncio foi ensurdecedor. Henry estava sentado ao meu lado, e eu vi o exato momento em que ele processou essa informação. O rosto dele passou por uma série de emoções que eu nunca vou esquecer. Choque, raiva, tristeza, confusão, tudo ao mesmo tempo.
Lexi explicou que decidiu esconder o diagnóstico porque não queria que Henry ficasse com ela por pena, e porque tinha medo de que ele a deixasse depois das cirurgias. Ela disse que começou roubando pequenas quantias para pagar os tratamentos sem que ele soubesse, mas que a situação saiu de controle quando os custos dos procedimentos eram maiores do que ela esperava. O juiz perguntou por que ela não procurou ajuda da família ou do sistema de saúde, e a resposta dela me deixou ainda mais brava. Ela disse que queria sair do tratamento perfeita e surpreender todo mundo com sua recuperação. Queria que pensássemos que ela havia decidido se cuidar melhor, não que estava lutando contra uma doença terminal. Marcus, o investigador particular, não estava ajudando ela a roubar como pensávamos. Ele estava investigando as finanças da família para que ela soubesse de onde poderia pedir emprestado dinheiro sem que as pessoas notassem imediatamente. Na cabeça confusa dela, ela não estava roubando, estava pegando dinheiro emprestado temporariamente até se recuperar e conseguir trabalhar para pagar de volta. Mas aqui vem a parte que realmente me fez questionar tudo. O oncologista dela confirmou o diagnóstico e o tratamento quando foi chamado como testemunha. Lexi realmente teve câncer, realmente passou por quimioterapia e realmente precisou de cirurgias reconstrutivas. Os recordes médicos não mentem. No entanto, isso não explica os golpes que ela aplicou em estranhas pela internet, nem os planos de roubar ainda mais pessoas da comunidade. Quando o promotor questionou sobre isso, ela desmoronou completamente e admitiu que depois de começar a roubar da família, descobriu que era fácil conseguir dinheiro dessa forma e decidiu expandir os esquemas. Ela disse textualmente: "Depois que você cruza a linha uma vez, fica mais fácil cruzar de novo. Eu sabia que estava errado, mas precisava do dinheiro e as pessoas tinham tanto que nem iam sentir falta." Henry pediu para falar com ela em particular após a sentença, com supervisão do advogado dele. Essa conversa durou quase 2 horas e quando ele saiu, estava visivelmente abalado. Disse que Lexi admitiu que esconder a doença foi um erro terrível, mas que ela genuinamente acreditava que estava protegendo a família. Ela também revelou que os pais dela sabiam sobre o câncer, mas prometeram manter segredo a pedido dela. Por isso eles estavam tão defensivos no começo. Achavam que nós estávamos sendo cruel com uma mulher que estava lutando contra uma doença grave. A situação com as crianças ficou ainda mais complicada após essas revelações. Safira e Carlos agora sabem que a mãe estava doente e que por isso ela fez algumas escolhas ruins. Henry está trabalhando com uma psicóloga infantil para ajudar eles a processarem tudo isso de forma saudável. Safira, que é mais velha, está especialmente confusa porque não entende por que a mãe não contou sobre a doença para a família. Ela perguntou se foi culpa dela que a mamãe ficou doente, se foi por isso que ela estava sempre estressada, perguntas que partem o coração. Carlos é menor, então está lidando melhor com a situação, mas ele ainda pergunta quando a mamãe vai voltar para casa. Henry explica que ela precisa ficar num lugar especial por um tempo por causa das escolhas ruins que fez, mas é difícil explicar conceitos como prisão e crime para uma criança de 4 anos. Quanto à questão financeira, conseguimos recuperar cerca de 40% do dinheiro através de bloqueios nas contas bancárias dela e venda de alguns itens. As cirurgias obviamente não podem ser devolvidas, mas alguns dos objetos caros que ela comprou foram liquidados. Nossa mãe conseguiu recuperar quase todo o dinheiro que foi roubado dela, porque o banco classificou como fraude evidente. Meu caso e o da irmã de Henry provavelmente vão resultar em recuperação parcial através de processos civis contra o patrimônio dela. Henry decidiu não pedir o divórcio imediatamente. Essa revelação sobre o câncer mudou completamente a perspectiva dele sobre toda a situação. Ele disse que precisa de tempo para processar se ainda ama a mulher que se casou ou se consegue perdoar as mentiras e traições, mesmo entendendo as motivações dela. O advogado especializado em direito de família aconselhou Henry a esperar pelo menos 1 ano antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o casamento. Com Lexi presa, ele tem tempo para se estabilizar emocionalmente e decidir o que é melhor para ele e para as crianças. Estou dividida sobre como me sentir em relação a tudo isso. Por um lado, entendo que descobrir uma doença grave deve ser aterrorizante e que pode fazer uma pessoa tomar decisões irracionais. Por outro lado, ela ainda roubou de uma família inteira, mentiu sistematicamente por anos e colocou outras pessoas em risco financeiro. O fato de ter câncer não apaga o trauma que ela causou para todos nós, especialmente para as crianças. Safira e Carlos vão carregar essa experiência pelo resto da vida, e isso poderia ter sido evitado se ela tivesse sido honesta desde o começo. John acredita que devemos tentar perdoar Lexi pela nossa própria paz mental, mas manter distância até que ela prove que realmente mudou. Ele diz que o perdão não significa esquecer ou confiar novamente imediatamente, e que ela precisa enfrentar as consequências das ações dela independentemente das motivações. A comunidade toda ficou sabendo da situação porque saiu no jornal local. Tem sido constrangedor lidar com os olhares e comentários quando saio na rua, mas a maioria das pessoas tem sido compreensiva, especialmente depois que os detalhes sobre o câncer vieram à tona. Algumas das vizinhas que eram amigas de Lexi se sentiram culpadas por não terem percebido que ela estava passando por problemas tão sérios. Uma delas até comentou que achava que Lexi estava estranha nos últimos meses, mas que nunca imaginou que fosse algo dessa magnitude. O mais irônico de toda essa situação é que se Lexi tivesse contado sobre o diagnóstico desde o começo, toda a família teria se mobilizado para ajudar financeiramente com os tratamentos. Nós teríamos feito campanhas, vendido coisas, pedido empréstimos, qualquer coisa para garantir que ela recebesse o melhor tratamento possível. Em vez disso, ela escolheu o caminho mais difícil e destrutivo possível, causando trauma para todos e ainda assim acabando presa. É uma tragédia que poderia ter sido completamente evitada com honestidade e comunicação. Henry está planejando levar as crianças para visitar Lexi na prisão no próximo mês, dependendo de como elas estiverem lidando emocionalmente com a situação. A psicóloga acha que pode ser importante para o processo de cura delas verem que a mãe ainda as ama, mesmo tendo tomado decisões terríveis. Eu ainda não decidi se vou visitá-la ou não.
Parte de mim quer conversar com ela cara a cara, para tentar entender como ela justificou todas essas ações na cabeça dela. Outra parte de mim acha que não tenho nada a ganhar com essa conversa e que pode ser mais prejudicial do que benéfico. Edith. Muitas pessoas perguntaram sobre o prognóstico do câncer dela. Segundo o oncologista, ela está em remissão completa há 8 meses. O tratamento foi bem sucedido, ironicamente pago com dinheiro roubado da família que teria ajudado voluntariamente. Edith 2. Sim, Marcos foi processado por cumplicidade, mas conseguiu um acordo porque cooperou completamente com a investigação. Ele perdeu a licença de investigador particular e pagou uma multa substancial. Edith 3. Para quem perguntou sobre terapia familiar, Henry, eu, John e até nossa mãe estamos fazendo sessões de terapia individual e algumas sessões conjuntas para processar todo esse trauma. É essencial para conseguirmos seguir em frente de forma saudável. Edith 4. Sobre os golpes pela internet, as outras vítimas estão processando Lexi civilmente também. Provavelmente ela vai sair da prisão devendo centenas de milhares de dólares e terá que declarar falência. Atualização final, 6 meses depois. Como estamos lidando com tudo, as surpresas do processo de divórcio, e por que decidi perdoar, mas não esquecer. Oi pessoal, sei que muitos de vocês acompanharam essa saga desde o começo e pediram uma atualização sobre como estamos todos lidando com a situação 6 meses depois. Resolvi fazer esse post final para fechar essa história e compartilhar algumas lições que aprendi durante todo esse processo. Primeiro, vou falar sobre como as crianças estão. Safira e Carlos passaram por um período muito difícil nos primeiros meses, mas com o acompanhamento da psicóloga infantil, estão se adaptando melhor à nova realidade. Safira ainda faz muitas perguntas sobre a mãe, mas agora consegue entender melhor que as ações da Lexi foram erradas, independentemente da doença. Carlos, sendo mais novo, se ajustou mais rapidamente. Ele ainda pergunta quando a mamãe vai voltar, mas aceita melhor as explicações do Henry sobre ela estar num lugar especial, onde pessoas vão quando fazem coisas erradas. Eles visitaram Lexi 3 vezes na prisão, sempre acompanhados de um psicólogo, e essas visitas têm sido importantes para manter algum tipo de vínculo. Henry finalmente tomou a decisão sobre o divórcio no mês passado. Depois de quase 1 ano de terapia individual e muita reflexão, ele concluiu que não consegue reconstruir a confiança necessária para um casamento, mesmo entendendo as motivações dela. Ele disse que ainda sente amor pela Lexi, mas que isso não é suficiente para superar a traição sistemática e as mentiras. O processo de divórcio trouxe algumas surpresas desagradáveis. Descobrimos que Lexi havia contraído ainda mais dívidas que não conhecíamos, incluindo empréstimos consignados no nome de Henry que ela conseguiu fazer, forjando a assinatura dele. O total de dívidas chegou a quase 180 mil dólares. Henry teve que contratar um advogado especializado em fraude financeira para se proteger dessas dívidas fraudulentas. Foi um processo complicado, mas ele conseguiu provar que não tinha conhecimento nem havia se beneficiado desses empréstimos. Ainda assim, teve que vender a casa da família para quitar algumas das dívidas legítimas do casal. Atualmente, Henry e as crianças estão morando num apartamento alugado menor, mas ele diz que prefere assim. A casa antiga tinha muitas memórias ruins e começar do zero tem sido terapêutico para todos. Safira e Carlos se adaptaram bem ao novo lar e até disseram que gostam mais porque é mais aconchegante. Sobre a situação financeira, consegui recuperar aproximadamente 60% do dinheiro que foi roubado de mim, através de processos civis e da venda dos bens de Lexi. Não é o valor total, mas é o suficiente para não comprometer significativamente nossos planos futuros. Nossa mãe recuperou quase tudo, então pelo menos ela está protegida. A questão mais complicada foi decidir se eu visitaria Lexi na prisão. Depois de muito pensar e conversar com minha terapeuta, decidi que sim, eu precisava dessa conversa para ter um fechamento emocional. A visita aconteceu há 2 meses, e foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Lexi está muito diferente da mulher que conhecíamos. A prisão mudou ela fisicamente. Perdeu peso, o cabelo cresceu naturalmente, e ela parece mais velha. Mas a mudança mais significativa foi emocional. Ela parecia genuinamente arrependida, e pela primeira vez desde que tudo começou, assumiu total responsabilidade pelas ações dela. Durante nossa conversa de 2 horas, Lexi me explicou detalhadamente como a situação escalou na cabeça dela. Disse que depois do diagnóstico de câncer, desenvolveu uma mentalidade de sobrevivência a qualquer custo, que a fez racionalizar comportamentos que normalmente nunca consideraria. Ela admitiu que mesmo com a doença, não tinha justificativa para roubar da família, especialmente dos próprios filhos. Disse que a vergonha de ter câncer se transformou em vergonha de ter roubado, e que mentira puxou mentira até ela não conseguir mais voltar atrás. O que mais me impressionou foi quando ela disse que não espera perdão de ninguém, mas que queria que eu soubesse que ela entendia completamente a dor que causou. Ela até mencionou que estava escrevendo cartas de desculpas para todos os membros da família, mas que não sabia se deveria enviá-las porque não queria parecer que estava tentando manipular nossas emoções. Perguntei por que ela não contou sobre o câncer desde o começo, e a resposta dela foi surpreendentemente honesta. Ela disse que sempre teve problemas de orgulho e controle, e que a ideia de ser vista como fraca ou doente era insuportável. Preferiu ser vista como criminosa do que como vítima. Saí dessa visita com sentimentos muito confusos. Por um lado, continuava brava pela traição e pelo trauma causado às crianças. Por outro lado, conseguia entender melhor como uma pessoa desesperada pode tomar decisões terríveis. Decidi que ia perdoar Lexi, não por ela, mas por mim mesma. O perdão não significa que esqueci o que aconteceu, ou que confio nela novamente. Significa que escolhi não carregar raiva e ressentimento pelo resto da vida. Foi uma decisão consciente para minha própria paz mental e saúde emocional. John apoiou completamente minha decisão de perdoar, mas deixou claro que isso não muda nossa posição sobre manter distância da Lexi no futuro. Ele disse que perdão e proteção não são mutuamente exclusivos, e que podemos desejar o melhor para ela mantendo limites saudáveis.
A situação toda mudou nossa família de muitas formas. Henry e eu ficamos muito mais próximos. Nossa mãe se tornou mais cautelosa com finanças, o que provavelmente é bom. E todos nós aprendemos a valorizar mais a honestidade e comunicação aberta. John e eu decidimos fazer terapia de casal preventiva, mesmo nosso relacionamento não tendo sido diretamente afetado pelo que aconteceu. Queremos garantir que mantemos canais de comunicação abertos e que nunca permitiremos que segredos se acumulem entre nós. Sobre Lexi na prisão, ela está participando de programas de reabilitação, fazendo terapia individual e em grupo. E até começou um curso técnico em contabilidade. Segundo Henry, ela está genuinamente tentando se tornar uma pessoa melhor e entender por que tomou as decisões que tomou. O plano é que quando ela sair da prisão em 2 a 3 anos, ela terá visitas supervisionadas com as crianças até provar que pode ser uma presença positiva na vida delas. Henry quer que Safira e Carlos tenham uma relação com a mãe se for possível e saudável para todos. Algumas lições que aprendi durante essa experiência toda. Pessoas próximas podem nos surpreender de formas devastadoras, mas isso não significa que devemos parar de confiar em todo mundo. Problemas de saúde mental e física podem explicar comportamentos, mas não os desculpam completamente. Perdão é uma escolha que fazemos por nós mesmos, não um favor que fazemos para quem nos machucou. Comunicação honesta, mesmo sobre coisas difíceis, sempre é melhor do que segredos e mentiras. Família significa apoiar uns aos outros, mas também significa estabelecer limites quando necessário. Atualmente estou focada em ajudar Henry a se reconstruir financeira e emocionalmente, em manter um relacionamento saudável com John, e em processar todo esse trauma de forma construtiva. A terapia tem sido fundamental para isso. Também comecei a fazer trabalho voluntário numa organização que ajuda pessoas com câncer a navegar o sistema de saúde e encontrar recursos financeiros para tratamento. Se a experiência com Lex me ensinou alguma coisa, é que ter uma doença grave não justifica prejudicar outras pessoas, mas que precisamos de sistemas melhores para apoiar pessoas em situações vulneráveis. Para quem acompanhou essa história toda, obrigada pelo apoio e pelos conselhos. Esta comunidade me ajudou muito durante o período mais difícil, e muitos dos comentários me deram perspectivas que eu não tinha considerado. Espero que nossa experiência possa ajudar outras pessoas que estejam passando por situações similares de traição familiar ou fraude financeira. A dor é real, a raiva é válida, mas a cura é possível com tempo, terapia e muito trabalho emocional. Edith. Muitas pessoas perguntaram se Lexi ainda tem câncer. Segundo as últimas informações que temos, ela continua em remissão completa e faz exames de acompanhamento regulares na prisão. Edith 2. Sim, as outras vítimas dos golpes online conseguiram recuperar parte do dinheiro através dos processos civis. Uma delas até entrou em contato comigo para trocar experiências sobre como lidar com o trauma da fraude. Edith 3. Henry está namorando alguém novo. É uma situação delicada por causa das crianças e da situação com Lexi, mas ele merece ser feliz. A nova namorada dele é muito compreensiva sobre toda a situação familiar complicada. Edith 4. Para quem perguntou sobre nossa mãe. Ela está bem, mais cautelosa com dinheiro como mencionei, mas sem traumas duradouros. Ela até disse que a experiência a fez valorizar mais a honestidade na família. Edith 5. Última edição. Recebi uma carta de Lexi ontem. Ela está se saindo bem na prisão, participando de todos os programas disponíveis, e disse que nossa conversa a ajudou muito no processo de aceitação das consequências das ações dela. Ela não pediu nada, só queria agradecer por eu ter visitado e dizer que está trabalhando para se tornar alguém que os filhos possam se orgulhar no futuro. Enfim, essa é minha história. Foi uma montanha-russa emocional, financeira e familiar, mas conseguimos sobreviver e até crescer com a experiência. A vida continua, e estamos todos tentando ser versões melhores de nós mesmos após essa aprovação. Obrigada novamente por todo o apoio, Reddit. Vocês são incríveis. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.